Olá pessoal, tudo bom? Então vamos começar então nossa primeira aula de Excel e a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é realmente como acessar. Ao clicar no seu botão iniciar do computador, você vai poder encontrar aqui o Microsoft Excel, então a gente pode clicar para fazer a abertura do programa, tudo bem? Pessoal, isto aqui é o que nós chamamos de planilha eletrônica, que é uma ferramenta essencial e complementar para as empresas e também para a nossa vida pessoal, tudo bem? Alguns conceitos que a gente tem aqui dentro da planilha. O que a gente pode ver aqui, ó, A, B, C, D, E, F e assim por diante, são o que chamamos de colunas. As colunas são representadas por letras. De 1, 2, 3, 4, 5, essas são o que chamamos de linhas, que são representadas por números. Se por acaso eu clico aqui na minha coluna D, linha 3, este campo eu estou chamando ele de célula. Ele chama célula e ele tem um nome, que é justamente o cruzamento entre a linha 3 com a coluna D. Então nesse campo superior aqui você pode ver que existe um nome para essa célula. Essa célula chama-se D3, que é justamente esse cruzamento. Se formos aqui embaixo, a gente vai ver que existe a planilha 1, planilha 2 e planilha 3. Eu posso inserir mais planilhas aqui, mas é como se, por exemplo, eu trabalhasse aqui sobre os meus gastos de combustível na minha planilha 2, os meus gastos com academia e na planilha 3, os meus gastos com cursos, por exemplo. Então eu consigo separar pelas planilhas aqui o meu trabalho. Falando um pouco sobre as guias, que é essa parte superior, a gente pode reparar que tem o início, inserir, layout, fórmulas, entre outros. Dentro de início, por exemplo, a gente tem aqui o que a gente chama de quadrantes de agrupamento. Então aqui, por exemplo, eu tenho o quadrante de fonte, aqui eu tenho o quadrante de alinhamento, aqui eu tenho o quadrante de número, aqui quadrante estilo e assim por diante. Nas outras guias também eu permaneço na mesma questão. Em alguns casos, por exemplo, aqui no início eu tenho um quadrante de fonte. Então o que eu quero dizer com isso? Se eu coloco aqui, por exemplo, Paulo, eu posso colocar negrito, eu posso colocar itálico, eu posso colocar sublinhado, eu posso colocar vermelho, eu posso colocar amarelo. Então é neste item justamente que eu consigo fazer as minhas formatações. Vocês podem ver que aqui embaixo tem uma setinha. Nem todos os quadrantes vão ter essa setinha, mas aqui eu faço uma expansão onde eu consigo ter mais itens e mais detalhes de formatação. Mas a gente vai ver isso ao longo também do curso, quando a gente for falar sobre formatação diretamente. Tudo bem? Essas são as guias. Algumas curiosidades que a gente tem aqui é que a gente tem a permissão de criar até 16.384 colunas e podemos chegar a 1.048.576 linhas. O que a gente chama de célula, que é justamente esse campo que nós estamos aqui agora, que eu vou colorir de amarelo, este campo ele pode receber até 32.000 caracteres como limite. Então, não vou colocar aqui porque são muitos caracteres. Tudo bem? Uma outra coisa que é importante a gente falar aqui é que este campo onde você está vendo, ele chama-se cursor. Se a gente for abrir o Word, por exemplo, para você escrever, você vê que fica piscando. Então, esse cursor permite você escrever. No caso do Excel é diferente. Este campo ele é o seu cursor, então você já pode digitar dentro dele. Se você colocar o mouse em cima, você vai ver que tem uma cruz da cor branca, onde você apenas é o cursor para digitar. Se eu subo aqui até na borda, eu posso arrastar isso para o lado. Tudo bem? Então, isso aí algumas dicas sobre o cursor. Então, a gente viu sobre planilha, linha, coluna, célula, as guias. Aos poucos a gente vai vendo mais detalhes sobre uma visão geral do Excel. Mas esses termos são importantes para a gente começar a nossa primeira aula, que vai ser efetivamente falando sobre referência. Tudo bem? Então até a próxima aula, pessoal.